irmãos, graças a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Filemon. Nós iremos ler do versículo 4 ao versículo de número 7. Carta do apóstolo Paulo a Filemon, versículo 4 ao versículo 7. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Hoje nós conversaremos aqui e aprenderemos muito no relacionamento de três personagens que essa carta trata. Um deles é o apóstolo Paulo, que enviou essa carta a Filemon, um servo de Deus que morava na cidade de Colossos, e um outro personagem dessa história, que é Onésimo. Onésimo é um escravo fujão, que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho para ele, e ele então se converter, e aí Paulo reenvia ele ao seu senhor, para ali eles poderem restabelecer um novo relacionamento. E eu queria meditar então nos versículos de 4 a 7, Filemon, não tem capítulo, né? Versículos 4 a 7, tá bom? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse instante. Meus irmãos, a pequena epístola de Paulo a Filemon é uma epístola que nos traz o testemunho do Evangelho, sendo aqui encarnado pela vida do apóstolo Paulo. Paulo está preso e Paulo prega lá a um indivíduo lá na prisão em Roma chamado Onésimo. Onésimo aceita o Evangelho e Paulo descobre que na vida desse escravo, desse servo, ele tinha um detalhe que precisava ser consertado. Onésimo havia fugido da casa de Filemon. Filemon, um servo de Deus que morava em Colossos. E Paulo então conversa com Onésimo, e eu imagino o diálogo entre eles, e ele diz: olha, Paulo, aceitei Jesus, a minha vida agora é de Cristo, mas tem um probleminha. Eu sou um servo, eu fugi da casa do meu Senhor. Acredito eu que Paulo conversa então com Onésimo e diz: Onésimo, nós precisamos resolver isso. Mas não se preocupe, porque eu conheço Filemon e eu serei um intercessor pela sua vida. Quando Paulo determina ser o intercessor pela vida de Onésimo, interceder a Filemon pela vida daquele servo, Paulo aqui está encarnando o Evangelho. O que Cristo fez por nós, intercedendo por nós diante de Deus. E essa história então nos mostra, nas palavras do apóstolo Paulo, o desejo que Paulo tem que Filemon, ao receber Onésimo na sua casa, o perdoasse. Que quando Onésimo chegasse então ali à casa de Filemon, Onésimo pudesse receber da parte de Filemon um abraço fraternal, um abraço não de um senhor para com um servo, mas agora um abraço de irmãos. Paulo tem esse desejo em seu coração. E para que isso acontecesse, era necessário que Filemon, para quem Paulo escreveu essa carta, pudesse manifestar aquilo que era tão conhecido na vida dele, a fé e o amor. É por isso que nessa noite eu gostaria de refletir com você, olhando aqui para essas palavras, do versículo 4 ao 7, sobre a fé e o amor para perdoar. O que Paulo vai chamar a atenção na vida de Filemon é que Filemon agora dê prova de que tem uma fé verdadeira e uma fé operosa. Uma fé que se manifesta através do amor.
Mas antes de prosseguir, é muito importante que você entenda a intenção que Paulo tinha quando escreveu essa carta. O desejo de Paulo era persuadir Filemon a receber Onésimo. Então, tudo que Paulo diz aqui nessa carta, ele diz com esse propósito. Cada palavrinha aqui nesse bilhete, porque é uma carta bem pequenininha que você lê em 5 minutos, você vai perceber que Paulo transborda o seu desejo de que Filemon receba Onésimo, perdoe a Onésimo e traga Onésimo agora para o seu convívio como irmão. Então, ao ler cada palavrinha dessa, nós percebemos isso. E Paulo vai destacar: Filemon, você tem fé, você crê em Jesus, você confia em Jesus. Que essa fé leve você ao exercício do amor. E quando você então receber esse servo, você agora o receba de forma diferente. Receba ele como irmão. Paulo agradece a Deus, irmãos, pela vida de Filemon. E o que Paulo tem para pedir a vida de Filemon não é algo fácil, porque perdoar não é fácil. Quem diz que perdoar é fácil, certamente ainda está engateando no conhecimento de si mesmo e da vida. Porque todas as vezes que temos que liberar perdão, há um custo em nós, há um custo na nossa vida. Muitas vezes o perdão, ele demora a chegar aos nossos corações, não é assim? Somos feridos, a ferida está aberta, sangrando e inflamada, mas nós não queremos receber o remédio doloroso do perdão. Às vezes passamos dias, meses e há até aqueles que passam anos para liberar perdão. Perdoar não é fácil. E Paulo escreve essa carta aqui a Filemon usando todos os seus argumentos e toda a sua força para que o coração de Filemon seja amolecido. E quando ele lesse então essa carta, ele pudesse olhar para o seu servo com um olhar de misericórdia e com um olhar de perdão. Meus queridos irmãos, Paulo agradece a Deus pela vida de Filemon. E aqui do versículo 4 ao 7, o que é que nós encontramos? Esse agradecimento, essa oração que Paulo faz a Deus. É interessante notar que nessa sessão fica evidente que Filemon, a pessoa para quem Paulo escreveu essa carta, tinha fé e tinha amor. Alguns dizem que Paulo provavelmente foi aquele que ganhou o coração de Filemon também. Quando Paulo esteve em Éfeso, certamente em algum momento Filemon ouviu o evangelho da boca do apóstolo Paulo, se converteu. E Paulo escreve essa carta, uma carta que ele revela o seu coração e o seu desejo a fim de que haja perdão no relacionamento de Filemon com Onésimo. Eu sei que depois que a gente terminar essa mensagem, você vai chegar em casa e vai ler essa carta bem rapidinho, para você apreciar a beleza dela e ser edificado por tanta coisa que ela tem a nos ensinar. Meus irmãos, era por meio do testemunho que Filemon dava, de fé e de amor, que Paulo então escreve, detalhando e pontuando essas qualidades na vida de Filemon, a fim de que Filemon pudesse conhecer um pouco mais das suas próprias qualidades e não agisse de uma forma diferente. A estratégia de Paulo aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque o que é que Paulo faz? Paulo diz: olha, Filemon, eu oro sempre a Deus por você. E ele começa a dizer por que ele ora. Ora porque a fé de Filemon é grande, porque o amor de Filemon tem abençoado muitos santos, muitos irmãos na igreja. E Paulo aqui simplesmente está dizendo a Filemon: Filemon, eu conheço você assim, como uma pessoa de fé e uma pessoa de amor. Paulo diz tudo isso com um propósito mais adiante, a partir do versículo 8, quando ele vai dizer: eu vou fazer um pedido a você. Como você é uma pessoa de fé e uma pessoa de amor, que ama os santos, perdoa Onésimo, perdoa esse servo, perdoa esse escravo fujão. Meus irmãos, era por meio desse testemunho que Paulo desejava então que Onésimo fosse recebido por Filemon. Pela fé e o amor de Cristo, Filemon perdoaria Onésimo e o teria de volta a casa. Meus queridos irmãos, essa sessão nos leva a fazer uma pergunta que eu gostaria que você fizesse juntamente comigo. Como a fé e o amor de Cristo nos move a liberar perdão? Paulo destaca essas duas virtudes, a fé e o amor na vida de Filemon, para que Filemon tenha o seu coração amolecido para perdoar. Aqui nós entendemos o que é necessário para que a nossa vida seja uma vida de perdão fácil, para que a nossa vida seja uma vida em que somos feridos, escutamos o que machuca, mas o nosso coração não guarda. Porque, meus irmãos, quando guardamos
a ferida, quando o ressentimento está lá e fica remoendo dentro de nós, meus irmãos, a vida fica estagnada, a gente não progride, a gente vai dormir pensando, acorda pensando, até a interpretação que a gente dá da vida acaba nos levando àquele episódio traumático que sofremos, porque, irmãos, quando nós não liberamos perdão, quando nós não tiramos do outro a pena e a culpa e a condenação que ele merecia ter, a nossa vida fica estagnada, a gente não cresce. Meus queridos irmãos, Paulo desejava que Filemon liberasse perdão. E aqui nós aprendemos que a fé e o amor de Cristo amolecem o nosso coração para perdoar aqueles que pecam contra nós. A palavra de Deus para nós nessa noite é essa. Precisamos dessas duas virtudes, sendo não só conhecidas teoricamente, mas vividas, para que o nosso coração seja mais mole, para que ao chegar em casa logo mais à noite nós possamos dizer, olha, está perdoado, está perdoado. Meus irmãos, as palavras de Paulo a Filemon revelam algumas formas pelas quais a fé e o amor movem o coração a perdoar. Eu queria que você observasse comigo, primeiramente, irmãos, que a fé e o amor de Cristo afetam os nossos relacionamentos como igreja. Paulo pede a Filemon, ora por Filemon e lembra a ele dessa fé e desse amor. Por quê? Porque Paulo sabe que uma vez que existe fé verdadeira e amor verdadeiro, o relacionamento como irmãos dentro da igreja é afetado, é mudado, é transformado. Meus queridos irmãos, nós somos movidos a orar em gratidão quando a fé e o amor de Cristo entre nós. Paulo diz assim no versículo 4: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você, Filemon, nas minhas orações. Paulo diz, eu agradeço a Deus sempre, Filemon, quando eu lembro de você. Paulo ora a Deus porque Filemon era um cristão que testemunhava de fato uma fé verdadeira e um amor verdadeiro. Na continuação, no versículo 5, ele diz, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Perceba a estratégia de Paulo. Paulo está dizendo, Filemon, eu sei que você é um homem de fé. Eu sei que a fama que corre por aí de que você é uma pessoa que cuida dos santos, que abençoa a igreja, não é mentira, ela é verdadeira. Paulo diz que tudo isso é razão de louvor e gratidão a Deus. Filemon tinha uma fé operosa. A operosidade da fé, meus queridos irmãos, é o amor. A fé, ela é operosa, não é quando nós rogamos a Deus e Deus opera um milagre, faz o impossível. Deus pode fazer isso, mas a fé, ela é operosa quando ela move a nossa vida a amar e a fazer o que Cristo Jesus fez por nós. Como alguém já disse certa vez, amar é verbo. Sabe por quê? Porque verbo é ação. Verbo é ação. Se nós amamos de verdade, são ações que são vistas na nossa vida. E Filemon, ele tinha uma fé verdadeira e uma fé operosa, logo ele tinha um amor. O amor. Ele cria em Cristo Jesus, mas essa fé era uma fé que se transformava em ações para com a igreja. E Paulo está lembrando de tudo isso. Estrategicamente para que Filemon tenha o seu coração amolecido, para que Filemon seja colocado dentro dessas qualidades, ou essas qualidades no coração de Filemon, e Filemon possa olhar para Onésimo e dizer, olha, está perdoado, Onésimo, tu fugiste, tu me deixaste sem sono, tu me aperreaste, mas está perdoado, Onésimo. Era isso que Paulo queria. Irmãos, a fama de Filemon consistia nisso. Qualidades como essas precisam estar em nossos corações, para que possamos de fato perdoar aqueles que nos ferem, perdoar como Cristo Jesus nos perdoa. Precisamos ser conhecedores do amor de Cristo. Agora, não aquele conhecimento da teoria, aquele conhecimento onde você consegue descrever pela observação e investigação alguns traços, algumas qualidades. É como se eu tivesse aqui uma laranja e eu começasse então aqui a solver essa laranja e chupar ela e perguntasse a você conhece a laranja? Você conhece essa laranja? Você poderia dizer, eu conheço em teoria, porque eu sei que ela é redonda, eu sei que a casca é verde, eu sei que dentro ela é amarelinha, você consegue descrever muita coisa. Mas esse conhecimento não é o conhecimento que Deus quer de nós.
Deus quer que nós o conheçamos na experiência. Na experiência. Ontem eu conversava com uma senhora que me procurou e eu não conheço muito pouco, mas ela simplesmente abriu o seu coração. E ela disse o seguinte para mim, ela disse: pastor, minhas filhas foram espancadas, eu fui espancada, me separei do meu marido, e quando eu ouço essa história de perdão, isso mexe muito com o meu coração. Porque eu não sei, eu não tenho forças para olhar para ele e dizer está perdoado, ou volte ao meu convívio. Todas as vezes que eu lembro dele, meu coração sente. E aqui, entenda bem uma coisa. Você quer saber se você perdoou mesmo? Investigue as suas memórias. Porque se você lembra com dor, a ferida está aberta. A ferida está aberta. Aquela mulher, ela lembrava com dor. Ela dizia o que se passou e tudo o que sofreu com dor. Ela dizia: pastor, é muito difícil. É muito difícil. Eu dizia para ela uma coisa: minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está dando para você conhecimento do perdão. Eu não estou dizendo que é fácil. Para você que está aqui nessa noite, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que se você que de fato quer conhecer o perdão de Deus, você precisa experimentar o perdão na sua vida. E quem sabe seja essa noite que você precisa pedir muita graça a Deus para dizer a Ele ou a ela: está perdoado. Eu não vou continuar com isso, está perdoado. Dizia já um filósofo muito antigo que quem não perdoa é como alguém que toma veneno achando que vai matar o outro. No fim, somos nós quem morremos, somos nós quem definhamos. Meus queridos irmãos, nossos corações devem evidenciar esse conhecimento. Assim nós estaremos prontos para receber em nossa mesa aqueles que nos feriram. Para isso, Paulo está aqui enfatizando a fé e o amor na vida de Filemon. Ele sabe que Filemon, uma vez comprometido com essas virtudes, ele estaria pronto a perdoar. E aí a gente percebe que muitas vezes nos falta fé para liberar perdão. Que a nossa fé é pouca, pequena demais. Porque a gente olha para Jesus, se alegra com tudo que Jesus fez por nós, como Ele nos amou. A gente canta como cantamos aqui nessa noite: Senhor, Tu fizeste tanto por mim, Tu sofresse a ira amarga, Senhor, por minha vida. Sabemos de tudo isso. E o que é que Deus quer? Não é que nós saibamos apenas, é que nós vivamos, experimentemos isso. E para que conheçamos isso em profundidade, também precisamos perdoar como Ele nos perdoou. Meus queridos irmãos, a fé e o amor de Cristo move o nosso coração ao perdão. Mas também aqui nas palavras de Paulo a Filemon, a outra forma que ele nos mostra, em que a fé e o amor move o coração para o perdão. E aí, a fé e o amor de Cristo, irmãos, revelam a bondade de Deus através de nós. A fé e o amor nos leva à prática da bondade, da misericórdia para com os fracos. E aí perceba agora que Paulo vai enfatizar isso também na vida e no ministério de Filemon. No versículo 6 ele diz assim: oro. Perceba que ele está falando de orações e agora ele diz: oro para que a comunhão da sua fé, Filemon, se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Para com Cristo. Esse é um daqueles textos que você lê e você precisa ler 2, 3 vezes para compreender bem o que ele está dizendo aqui. Né? Porque, de fato, é um texto que requer um pouco mais de atenção. Eu queria destacar para você, primeiramente, o que Paulo diz aí sobre eficaz. Ele diz o seguinte, né? Que se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem. Trocando em miúdos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Filemon, tu conheces o bem, porque um dia tu ouviste o Evangelho, tu ouviste o que Deus fez por você. Você sabe que você era pecador, miserável, estava debaixo da ira de Deus, mas Deus simplesmente manifestou o bem para com você, morrendo na cruz do Calvário para te dar vida. Então, o que tu vais fazer, Filemon, é o seguinte: é tornar agora evidente,
é trazer os efeitos disso na sua vida em ações. Paulo está dizendo aqui, Filemão, eu oro para que a bondade seja algo concreto na sua vida. O que você faz, manifeste de fato que você compreendeu a bondade que você recebeu em Cristo Jesus. O que Paulo está orando é pedindo a Deus, Filemão, que a tua fé não seja fé só de palavras, mas seja fé de obras. Manifeste a tua bondade. Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para a intenção dessa carta. Paulo está querendo aqui persuadir Filemão para aceitar Onésimo. E dizer a Filemão, torne concreta a tua bondade, é dizer ali de forma indireta o seguinte, olha, quando receberes Onésimo, seja bom para com ele. Exerça misericórdia. Não lembre da tristeza que ele causou a você. Né? Simplesmente haja como Deus agiu para com você. A bondade, meus irmãos, de Deus aprofunda nossa experiência com Ele no exercício da misericórdia. Você quer entender de fato o que é misericórdia? Não se desvie do que está caído na calçada. Não se desvie daquele que está caído, prostrado, espancado no meio do caminho. Faça como aquele samaritano que olhou ali aquele que estava caído, foi ali, untou as suas feridas, colocou no seu cavalo e levou para a hospedaria. Este conheceu o que é misericórdia, porque viveu a misericórdia. Para nos aprofundar de verdade no conhecimento da misericórdia, é preciso ter experiência. É preciso que nós aproveitemos o que temos passado na nossa vida para experimentar o que significa isso, meus irmãos. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil. Porque que valor teria se não tivesse custo nenhum para você? Valor tem quando é custoso para nós. Quando é custoso para nós. O nosso amor é valoroso quando a gente dá aquilo que nos faz falta, aquilo que vai fazer, olha, eita, isso aqui vai fazer falta. Mas eu vou abençoar a vida dela, eu vou abençoar a vida dele. É por isso que Davi vai orar lá em Araúna, né? Ele diz, olha, eu não oferecerei a Deus sacrifícios que não me custem nada. Por que ele diz isso? Porque oferecer a Deus sacrifício sem custo não tem valor. Não tem valor. Para experimentar a misericórdia de Deus e conhecer a misericórdia de Deus, nós precisamos experimentar o sacrifício que é ajudar aquele ou aquela que Deus tem colocado lá próximo de nós, estendendo a mão, ajudando. Meus irmãos, Paulo deseja que Filemão experimente a bondade de Deus vivenciando. Em outras palavras, concretizando a virtude de Deus na vida do seu irmão e na vida dos seus irmãos. A falta cometida contra nós, irmãos, é uma oportunidade para aprofundar um pouco mais o conhecimento de Deus. A gente precisa entender isso, fazer essa leitura. Porque se a gente não lê corretamente o que Deus tem permitido na nossa vida e as pessoas que Ele tem colocado ao nosso lado, a gente pode fazer da vida algo tão amargo e sem graça. Mas quando a gente entende que estamos dentro de uma grande escola chamada mundo, né? Existência, cada pessoa que Ele coloca ao nosso lado, em fraqueza, em miséria, é uma oportunidade que nos dá para que conheçamos mais a sua misericórdia. Para que a gente conheça não só de ouvir falar, não só aquele conhecimento do dicionário, do livro lá, que a gente lê e tem lá, olha, misericórdia é isso, isso e aquilo. Não. A misericórdia da experiência. A misericórdia da experiência. É isso que Deus quer de nós, meus queridos irmãos. Filemão deveria perdoar Onésimo. Isso seria uma oportunidade de conhecer mais profundamente a misericórdia de Deus, porque Filemão não apenas saberia a partir de um ensinamento de alguém, ou de um livro, ou do que a Bíblia diz, mas ele vivenciaria com a vida de Onésimo ali, entre ele e Onésimo. A fé e o amor, meus irmãos, nos capacita a concretizar as virtudes de Deus, e é por isso que ela amolece tanto nosso coração, para perdoar. Na igreja não é fácil, né? De vez em quando a gente sente umas pontadas de um lado e do outro, né? Uma palavra que passa rasgando a gente por dentro, né? Às vezes uma atitude que nos rasga do outro lado. Mas quando a gente tem fé para olhar para Cristo Jesus e conhecer quem é Jesus, a gente é levado a amar
e neste amor a perdoar, a perdoar. Outra forma pela qual a fé e o amor de Cristo movem o coração a perdoar, ainda pode ser vista aqui nesse texto. E eu queria que você observasse a terceira forma aqui que Paulo nos mostra. Em terceiro lugar, a fé e o amor de Cristo anima o coração de toda a igreja na luta contra o pecado. E aí, no versículo 7, Paulo diz o seguinte: pois Filemon, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Perceba que primeiramente Paulo fala de si mesmo, e ele diz, olha, aquilo que eu tenho escutado, o testemunho que eu tenho ouvido da tua vida, tem me animado, tem afastado de mim a tristeza. E Paulo tinha razões para estar triste quando escreveu essa carta. Sabe por quê? Paulo estava em Roma, preso. Paulo estava sofrendo, preso, aprisionado. E Paulo então diz, meu coração quando desfalece, Filemon, eu lembro de você. E o meu coração então se enche de alegria e eu sou consolado nas minhas tristezas. Veja que coisa maravilhosa. Quando a fé e o amor é testemunhada na vida de um servo de Deus, é capaz de trazer consolo, inclusive a líderes, como é o caso de Paulo aqui, um líder da igreja, um líder naquela época do cristianismo. Meus queridos irmãos, Paulo se alegrou com o bom testemunho de fé e amor na vida de Filemon, mas não só isso. Ele também, irmão, se sentiu consolado. É possível que ele estivesse vivendo em Filemon o fruto do seu precioso trabalho. E aí eu queria que você observasse mais uma possível perspectiva de Paulo aqui. Paulo foi quem ganhou Filemon. Paulo foi quem levou o evangelho a Filemon, e Filemon se converteu pela pregação do apóstolo Paulo. E Paulo, então, agora vê em Filemon o testemunho, porque diz o texto que Paulo ouviu, ou seja, a fama de Filemon corria por todos os lados, que ele era um servo de Deus, um homem de fé, com uma fé operosa, que praticava o amor, e Paulo possivelmente também se alegrou, sabe por quê? Porque agora ele estava colhendo fruto do seu trabalho. Ele estava colhendo fruto na vida de Filemon. E aqui eu faço um parênteses bem pessoal. Meus irmãos, como nos traz alegria quando a gente vê o bom testemunho de Cristo na vida de vocês. E quando nós sabemos, como pastor, de que isso chegou à vida de vocês porque vocês ouviram o Evangelho e o Espírito Santo mudou o coração de vocês. Mudou o coração de vocês. Às vezes eu converso com alguns de vocês e vocês dizem assim: pastor, Deus já mudou tanto a minha vida. Lá no fundo meu coração se alegra de um jeito que você nem imagina. Eu disse, Senhor, como é bom saber que Deus está trabalhando. Como é bom que o coração dele, o coração dela não está estagnado. Não está raquítico. Sabe o que é raquítico? Não cresce. Não tem os nutrientes. Está crescendo. Eu imagino a alegria de Paulo por saber que Filemon, aquele que ele ganhou para Cristo Jesus, estava dando testemunho com a sua vida. Ele diz, me trouxe alegria, me trouxe consolo. Mas veja também que Filemon não era só uma bênção para a vida de Paulo, como líder. Filemon e o testemunho dele também era uma bênção para a igreja. Para a igreja. Os irmãos eram reanimados pela prática de fé, que é o amor na vida de Filemon. No versículo 7, na parte B, observe aí na sua Bíblia, diz assim: visto que o coração dos santos, aqui da igreja, tem sido reanimado por você. Irmãos, Filemon era aquela peça-chave da engrenagem. Filemon estava ali, irmãos, tocando a vida de todos com o seu testemunho, de maneira que o irmão desfalecido, provavelmente por causa de algum pecado, desanimado, sobrecarregado, ao ver o testemunho de Filemon, ele era reanimado. Ele não continuava abatido e triste. O testemunho de Filemon era um testemunho que levantava os irmãos.
Como é bom quando a gente encontra no nosso meio pessoas assim, né, meus irmãos? Que nos vê abatido, porque a caminhada aqui nesse mundo é difícil, né? Não só na nossa vida pessoalmente, mas na nossa vida como sociedade. Nós estamos agora vivendo um momento de preocupação, né? Voltou ao nosso imaginário a possibilidade do mundo se acabar com uma terceira guerra mundial. É isso mesmo. Essa semana eu conversava com um pai de adolescente, e a pessoa dizia para mim: olha, minha filha está num nível de ansiedade no máximo. Porque quando ela pensa nessa história de uma terceira guerra mundial, ela diz: o mundo vai se acabar, e agora como é que vai ser meu pai, minha mãe? A gente está nesse nível, esse mundo não é fácil. Às vezes estamos lá abatidos, o coração cheio de ansiedades, meus irmãos. E como é bom ter entre nós o bom testemunho de Filemons, no plural, que chegam para nós e dizem: minha filha, levante sua cabeça, não se abata não. De pessoas que com o seu testemunho nós podemos olhar: como você me inspira a fazer isso, como você me inspira a ser mais parecido e mais parecida com Cristo Jesus. Como isso é inspirador, meus irmãos, como isso é inspirador. Filemon tinha tudo isso, não era perfeito, mas ele tinha essas virtudes muito notórias, e que era uma bênção no meio da igreja. É por isso, irmãos, que uma vez que a fé e o amor de fato são vivenciados no meio da igreja, ela capacita as nossas vidas a rejeitar o pecado, seja o pecado que nos desanima, seja o pecado que causa entre nós inimizades. Quando a fé e o amor de fato existem, irmãos, nosso coração amolece para perdoar. Meus irmãos, os líderes e a igreja são estimulados a vencer o desânimo pelo pecado quando há entre nós pessoas movidas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Contra o pecado precisamos vivenciar o amor de Cristo. É vivendo pela fé que nossas vidas estarão prontas para fazer o impossível. O impossível. E que impossível é esse, pastor, aqui? O impossível é ter um coração mole para dizer àquele que nos chateou: eu te perdoo. Um coração amolecido pelo Espírito Santo de Deus, que não perdoa e fica com ressentimento, não. Perdoa e está perdoado de verdade. Aí uma pessoa perguntou a mim, essa semana agora, finzinho dessa semana: pastor, será mesmo que eu tenho que trazer para o meu convívio aquela pessoa que me chateou? É a pergunta que sempre a gente faz, né? Porque a gente diz assim: eu perdoo, mas assim, que ele ande lá na calçada, distante de mim, que ele sente distante de mim, que ele não entre no meu ciclo de amizade, que ele não vá na minha casa, está perdoado, mas nessas condições, né? E as pessoas sempre chegam para mim com essa pergunta, como se assim eu tivesse, eu em mim, o padrão, assim que eu pudesse racionalizar e dizer: é exatamente isso. Só que o padrão que a gente tem de perdão, irmãos, não é um padrão mundano, é elevado. O padrão de perdão que nós temos é o padrão de Deus. E aí eu disse para a pessoa o seguinte, e digo para você nessa noite: se você quer saber como é que você deve perdoar, aprenda com Deus. Como foi que Deus lhe perdoou? Ele se afastou de você? Ele perdoou os seus pecados e disse: vá morar bem longe de mim? Ele perdoou os seus pecados e deixou de abençoar você? Aí você diz: como isso é difícil, pastor? Exatamente porque nós somos pecadores, meus irmãos. A gente não pode baixar aquilo que é santo. A gente não pode baixar o nível da santidade de Deus para as coisas rasteiras, para as nossas racionalizações, os argumentos que a gente usa para deixar a ferida aberta. Nós precisamos, meus irmãos, perdoar como Deus perdoou. Paulo deseja que Filemon aprenda, viva isso e pratique isso com Onésimo. Não um perdão do ressentimento, do sentir de novo, de que todas as vezes que você lembra, seu coração se entristece de novo. Não perdoou ainda. O que você fez é aquilo que a gente faz com os nossos filhos todas as vezes que eles levam uma queda, e a gente não quer que um bichinho ali pose ali na ferida. A gente faz o quê? A gente coloca um band-aid lá, um curativo, esconde a ferida do bicho, mas não cura. Não cura. É preciso limpá-la. É preciso colocar o antigo
Metiolate. Vocês lembram, né, do metiolate? Eu lembro que quando a minha mãe botava, era um metiolate e um pozinho que tinha, que eu não lembro o nome do pozinho, mas que era colocado, é um sanador, alguma coisa, né? Os mais, né? Sanativo, muito bem, Jéssica. Né? Um sanativo, né? Que era, poxa, irmão, como ardia aquele negócio, né? Levou lá uma queda, tá lá com o dedo arrebentado, aí ia lá, botava isso. 2 dias já estava tudo sequinho ali, tudo no lugar, né? Mas tinha o custo da dor. Tinha o custo da dor. A gente precisa tratar nossas feridas, irmãos, com o meteorolato do céu. Às vezes é doloroso, mas é, irmãos, o remédio mais eficaz. Perdoar como Deus perdoou, para continuar vivendo. Paulo deseja que Filemão perdoe a Onésimo. Esse é o propósito. Depois você vai ler em casa o restante dessa epístola, você vai ver o que é que ele vai pedir aí mais à frente. Meus queridos irmãos, a fé e o amor de Cristo entre nós não pode ser pouco, diminuto, quase nada. Porque se não houver fé e amor, fé em Cristo Jesus, e a operacionalização dessa fé, que é o amor, a gente vai ter dificuldades de se perdoar. Daqui a pouco nós vamos ter cada um distante do outro, ninguém sabendo mais da vida de ninguém, ninguém orando mais por ninguém, só pensando em si mesmo. E a gente precisa da fé e do amor para que a gente possa, nos nossos atritos, liberar o perdão. Meus irmãos, em muitos momentos teremos que trazer de volta ao nosso convívio pessoas que mereciam a condenação. Pessoas que mereciam a condenação. E por que mereciam? Porque feriram, porque machucaram, porque fizeram a nossa vida doer. A ira se revelou em nós, mas diz Paulo, né? Não deixe o sol se pôr sobre a ira. Perdoe logo, para que isso não crie em você raiz de amargura e deixe você uma pessoa amargurada, uma pessoa amarga. Sabe aquela pessoa que não dá tudo, só vive a criticar, falar mal dos outros, não vê nada de bom, só vê coisas ruins? É uma pessoa amargurada. Em algum momento não tratou direito o que deveria ser tratado. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Paulo, ele esperava que a fé e o amor de Filemão movesse o coração dele a perdoar e aceitar de bom grado o servo fujão. Eu imagino Onésimo chegando agora à casa de Filemão, Filemão olhando nos olhos de Onésimo e lembrando de tudo que ele sofreu por conta desse escravo que havia fugido. E ele dizendo: ah, você me fez chorar, você me deu prejuízo, você criou problema para mim. Mas agora, meus irmãos, Filemão precisava trazer de volta para a mesa aquele que havia fugido. Um servo de Deus, Onésimo, convertido. Vai a Filemão, outro servo de Deus também convertido. 2 crentes se juntam e Paulo diz o seguinte: não trate Onésimo apenas como escravo. Trate ele, Filemão, como um irmão caríssimo. Você sabe o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, uma vez que o Evangelho chegou às nossas vidas, ele muda as relações, a maneira como nós nos relacionamos socialmente. Porque nós não nos relacionamos agora só como patrão, empregado, servo, escravo. Agora o nosso relacionamento é relacionamento de irmãos. E uma vez que somos irmãos, então a gente precisa se perdoar. Você deve ter tido um irmão como eu. Tenho 4 irmãos. E tinha momento lá em casa, irmãos, que o pau comia. Né? Tinha um momento lá em casa que a coisa era grave. Na época, a gente tudo adolescente, eu lembro de uma vez que um dos meus irmãos ganhou um canivetezinho. Ele ganhou um canivete que era bem pontiagudo. E daquele dia em diante ele ficou bravo em casa. Todo mundo tinha que fazer o que ele queria. Era o irmão encostado a mim, Bruno. Ele sempre foi muito cabeça quente, o quê? E ele, sei que com esse canivete, ele andava com um canivete aqui e dizia: olha, quem não fizer o que eu quiser agora, para ameaçar, para amedrontar. E eu lembro de um episódio que eu saí correndo na rua e ele atrás de mim, roçando o canivete. Vou lhe matar, vou lhe matar, vou lhe matar. Quem tem irmãos, uma família de irmãos, em algum momento já passou por um episódio como esse. Não sei se foi tão sério assim, mas certamente já teve aquele momento.
Mas você percebeu que o tempo foi passando, vocês perdoaram, hoje vocês lembram de tudo isso com alegria, até rindo, brincando. Perdão, né, irmãos? Perdão de irmãos. Paulo quer que Onésimo seja recebido como irmão, porque é assim que o amor entre irmãos acontece, perdoando, trazendo de volta para o convívio. Devemos sondar os nossos corações nessa noite. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: não sai daqui sem responder ela. Estamos preparados para perdoar? Você está preparado para perdoar? Seu amor e sua fé têm sido suficiente para colocar lá na sua mesa, de volta, aquela pessoa que te feriu? Nosso amor não pode ser pouco. Se a sua resposta é não, nessa noite nós precisamos orar e dizer: Senhor, me dá mais fé, me dá mais amor. Senhor, me leva até a experiência do perdão. O perdão de Deus, que Deus nos deu na cruz do Calvário, irmãos. Quando Ele derramou o seu sangue, tem um poder que nós precisamos para amar até mesmo os nossos inimigos. O poder que precisamos para olhar nos olhos dele ou dela, que abriu uma ferida e que está sangrando aqui dentro de nós, e dizer: está perdoado. O poder vem da cruz. Olhe para o que Jesus fez por você. Porque você merecia a danação, mas Ele te salvou. Você merecia a condenação, mas Ele decidiu te amar. Ele decidiu te amar. Que nossas vidas nessa noite transbordem de fé e amor para perdoar como Cristo perdoou. Eu só quero recomendar a você o seguinte: chegar em casa, lê o restante dessa epístola. Você vai ler em 5 minutos e vá entendendo, né, o que Paulo estava pedindo aqui a Filemon, para você ver, irmãos, como é que a coisa acontece, como é que o perdão acontece. Que Deus nos ajude, irmãos, a perdoar. Que Deus nos ajude a perdoar como Cristo nos perdoou. Fiquemos de pé nesse momento, vamos orar. E nessa oração vou dar alguns segundos para você fazer a sua oração pessoal diante de Deus, particular. Faça a sua oração. Deus não te trouxe aqui por acaso, e eu não acredito no acaso. Você precisava, e eu também precisava, ouvir essa mensagem nessa noite e reavaliar as nossas vidas, porque a gente precisa todos os dias dessa prontidão para perdoar. E não é fácil, mas nós temos um Deus que nos ajuda, um Deus que nos capacita para isso. Então, faça a oração, a sua oração nesse momento, depois nós oraremos juntos, em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa noite. Nós Te louvamos porque o Senhor destampou os nossos ouvidos para que pudéssemos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz falando ao nosso coração e nos instruindo, Senhor, diante das nossas necessidades. Meu Pai, quantas vezes o nosso coração está endurecido em relação àqueles que têm falhado contra nós. E nessa noite, Senhor, através da experiência do Filemon e Onésimo e Paulo, o Senhor aqui nos ensina que precisamos, Deus, ter uma fé e ter o amor, Deus, de forma operosa em nossas vidas. Que nos leve a olhar para aqueles que nos feriram, que nos bateram na face direita, a dar a eles a face esquerda. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, capacita-nos para isso. Meu Deus, que nós não saiamos daqui, Pai, como conhecedores teóricos, conhecedores de alguns conceitos, mas nos leva a viver, Deus, viver aquilo que a Tua palavra aqui nos ensina. Pai, seja com a Tua igreja. Pai, que no nosso meio haja, Senhor, cada vez mais testemunhos de fé e de amor, Deus. Que sejam vistos, Senhor, na prática desprendida para com o seu irmão. Que seja vista, Senhor, na maneira e na preocupação que tem em orar e pedir ao Senhor graça pela vida daqueles que precisam do Teu favor. Meu Deus, eu te peço, tenhas misericórdia da Tua igreja, tenhas misericórdia de mim, nos ensina, Senhor, nos socorre, Senhor, porque precisamos ter mais prontidão, Senhor, para perdoar. Eu te peço, abençoa a Tua igreja, que no decorrer dessa semana, essa palavra, Deus, ecoe em ações,
Que essa palavra ecoe nos relacionamentos, Senhor, aqui na igreja, no trabalho, na rua, na família, Senhor. Faz isso porque nós não temos condição alguma, Senhor, de fazer isso. E é por isso que te pedimos, faz para a glória do Teu nome. Manifesta, Senhor, o Teu poder entre nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. A igreja se assenta para alguns avisos. Meus queridos irmãos, quem não pegou ainda o boletim da igreja, vocês vão perceber que o boletim, esse mês, está mais rosado, né? Está mais rosado porque é aniversário das auxiliadoras aqui na nossa igreja. Então, dia 13, no próximo domingo, as nossas irmãs estarão oferecendo ao Senhor culto em ações de graça. E o tema que as irmãs escolheram, um tema muito oportuno, foi a identidade da mulher cristã. E eu queria que você, que é mulher, principalmente, você que é homem também, mas você que é mulher principalmente, se comprometesse a trazer uma visitante, uma mulher visitante, para estar ouvindo o Evangelho do Senhor no próximo domingo e participando também aqui da festividade. Então estará ministrando a palavra no próximo domingo a missionária Lucimar Carneiro, lá de Lucena, da igreja de Lucena, uma bênção de Deus. Certamente Deus já está ministrando ao coração dela o que necessitamos ouvir. E aí na próxima semana faça esse compromisso, traga uma mulher para ouvir o Evangelho. Quem sabe a sua vizinha, né? Olha, dessa vez eu vou lhe levar, eu passo aí para pegar você, né? Peça a Deus estratégia para que você possa trazer alguém, né, uma mulher para ouvir o Evangelho em nome de Jesus, tá bom? Então, próxima semana, no próximo domingo, aniversário das nossas irmãs. Também queria avisar os irmãos que o nosso bazar em prol lá da construção e da reforma, melhor dizendo, da casa da nossa irmã Rosa, ainda está ali. Então, se os irmãos tiverem em casa alguma roupa, algum objeto que você queira doar, né, para ajudar ali nessa empreitada, faça isso para que a gente possa ter ali os recursos para essa reforma. Graças a Deus, Deus tem abençoado muito. Nós só estamos agora, né, irmã Rosa, na expectativa do pedreiro. O pedreiro disse assim, olha, agora eu posso. Aí a gente vai lá e faz, porque Deus já está dando condições. O caixa, eu já vi dizer ali que o caixa está uma bênção, fora outras ofertas, né, que estão aí. Então a gente vai ali abençoar a vida da nossa irmã. E aí eu peço aos irmãos que os irmãos possam assim abençoar em nome de Jesus, tá ok? Nessa noite também nós temos aqui alguns visitantes, eu estou vendo ali atrás, né, o Otávio e a Joelma, né, são conhecidos nossos aqui, estão nos visitando aqui nessa noite. Como é que a gente diz a eles, irmãos, bem bonito, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e voltem sempre. É uma alegria ter vocês aqui, viu, Otávio, Joelma, Deus abençoe vocês. Então, meus irmãos, era isso, eu espero encontrar vocês aqui quarta-feira no nosso culto de oração e doutrina em nome de Jesus. Deus abençoe, tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus. Tchau, tchau.